revelação especial é a forma como Deus quis mostrar a sua vontade salvífica, mostrar para a humanidade o seu amor imenso e maravilhoso. Olá, irmãos, eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a revelação especial de Deus. Mas antes, aqueles 3 pedidos essenciais. Se inscreva no meu canal, dá o seu curtir, o seu joinha. Vamos fazer esse canal Literatura e Teologia ficar conhecido no mundo da internet. Uau! Se inscreva nesse canal Literatura e Teologia do Rodrigo Souza. A revelação especial é a forma como Deus quis se comunicar para a humanidade, só que de uma maneira mais singular, mais específica, mostrando a sua vontade em salvar a humanidade. Sabemos, porque conforme o pensamento teológico, conforme o pensamento bíblico, escriturístico, a salvação ela vem pela graça. E a graça é o favor imerecido de Deus. Ou seja, Deus quis salvar a humanidade. Então, ele querendo salvar a humanidade, ele se revelou, se descortinou para o homem e para a mulher, e nós sabemos a vontade dele. Em Hebreus capítulo 1, vai dizer que, antigamente, os pais conheceram a vontade de Deus pelos profetas. Os profetas eram os porta-vozes de Deus, eram um canal de comunicação entre o céu e a terra. Os profetas, o ministério profético, foi um dos ministérios mais prolíficos e maravilhosos do Antigo Testamento. Quase 1/3 do Antigo Testamento foi escrito por profetas. E, além do mais, o ministério profético foi essencialmente da antiga aliança. O profeta era alguém que sentia a necessidade do povo e ele recebia de forma milagrosa, divina e espiritual os oráculos de Deus. O profeta era alguém extremamente íntimo de Deus e por isso o ministério profético foi algo bastante singular e restrito a algumas pessoas do Antigo Testamento. O profeta era alguém que entregava a mensagem ao povo e essa mensagem tocava no coração das pessoas. Por mais que eles podiam rejeitar essa mensagem, mas jamais poderiam dizer que Deus não estava falando. Porque o profeta era alguém que era reconhecido como um representante do divino, alguém que falava no lugar de outro, alguém que tinha a comissão, a credencial de Deus. O profeta também, o ministério profético foi um ministério da verdade, portanto um ministério de palavras. Dessa forma, o profeta verbalizou, expressou aquilo que Deus queria e de acordo com a sua vontade. O ministério profético também, ele também tinha um outro aspecto bastante ressaltado no Antigo Testamento, que era a manifestação dos carismas. Sim, o profeta ou o vidente como era alguém que enxergava aquilo que Deus queria, era alguém que tinha essa comissão espiritual e entendia a necessidade do povo. Então, quando o povo decidia largar os preceitos e a lei de Deus, o profeta era alguém que intercedia e ao mesmo tempo confrontava com a voz do divino, com as palavras determinadas por Deus. O profeta também, ele manifestava dons carismáticos, dons de visão, fala inspirada, milagres. Só para você ter uma ideia, Abraão é considerado o primeiro profeta. Em Gênesis capítulo 20, quando as mulheres de Abimeleque estavam impedidas de ter filho, o Deus de Israel, naquela época ainda não era conhecido como Deus de Israel, mas sim o Deus do Altíssimo, falou para Abimeleque pessoalmente e disse, pede para Abraão orar, porque ele é profeta, ou seja, a cura vai vir através dele. Temos também Eliseu também, que foi um profeta que fez diversas maravilhas diante do Senhor. Só para você ter uma ideia, a cura de Naamã, o milagre da viúva, do azeite. Depois tem a viúva que teve o filho ressuscitado. Também tem o machado que flutuou. E uma fome muito grande na cidade. E o profeta proferiu as palavras dizendo que diante de determinada hora vai haver bastante comida e por um preço bastante comum.
né? Teve até um general do exército que não acreditou, falou que aquilo era impossível, que nem se Deus fizesse janela do céu poderia acontecer esse milagre. E aconteceu. Então, todo o profeta, que era conhecido como vidente ou como profeta, que é a palavra mais costumeira, era alguém que detinha algum tipo de dom espiritual, né? E assim, de maneira mais abrangente, temos vários profetas que escreveram livros que são inspirados, né? Mais de 16 livros levam o nome de profetas, né? Entre eles temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Miqueias, Obadias, Naum, Joel, né? O profeta pentecostal. Temos Amós também. Só para você ter uma ideia, ó. Jeremias foi conhecido como profeta de lágrimas ou profeta chorão, porque ele sentiu uma profunda tristeza diante do povo de Israel, porque o povo de Israel era rebelde e obstinado contra o Senhor. Isaías é conhecido como um profeta messiânico, que foi o profeta que mais teve revelações sobre Jesus Cristo. Também temos Amós também. Amós, cara, Amós, ele era um agricultor, era um pecuarista, entendeu? Ele não era de família profética. O céu se abriu em cima de Amós, ele ouviu a palavra de Deus e ele foi profetizar, ele foi mandar a mensagem. Então, os profetas eram homens de coragem, dotados de uma sensibilidade espiritual muito grande e também, através dos profetas, o povo de Israel, o povo da antiguidade, ficou sabendo a vontade de Deus. Então, concluindo, o ministério profético foi algo essencial dentro da história da revelação bíblica, só para você ter uma ideia, né? São narrativas, são histórias que são relatadas a nós, que chegaram ao nosso conhecimento através da escrita e que nós sabemos que é a vontade de Deus, né? O segundo ponto da revelação especial é o que? É em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação máxima divina. É a revelação verbalizada e expressa de Deus, né? Em Hebreus, também no capítulo 1, vai dizer que os profetas falaram para os pais e hoje, no fim dos últimos dias, no fim dos tempos, temos a revelação em Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade que tomou forma humana. Através dos feitos de Jesus, ficamos sabendo da necessidade do homem de se reconciliar com Deus. Através dos feitos de Jesus, conseguimos entender que era necessário tudo aquilo acontecesse para que o homem tivesse uma opção de salvação. Sem o sacrifício de Cristo, a nossa salvação seria invalidada, porque a lei ela sempre foi falho, o ser humano sempre foi salvo pela graça. É um pensamento errôneo e inadequado você imaginar que a lei salvava alguém. Não, a lei nunca salvou alguém, entendeu? O que salvou sempre foi a graça de Deus, o favor imerecido. Então, através dos feitos de Jesus, os discípulos entenderam que Jesus foi o cumprimento da lei e dos profetas. Entenderam a necessidade daqueles 3 anos de ministério, de seminário teológico que os discípulos tiveram, para entender a vontade de Deus e entender qual que era a vontade divina, que era o que? É a humanidade entender essa revelação expressa em Jesus Cristo. Portanto, entendemos Jesus ele é considerado fundamental dentro do cristianismo, fundamental dentro da religião cristã, né? O cristianismo existe através da revelação em Jesus Cristo, né? Esse rabino, esse mestre, esse filho de Deus maravilhoso, entendeu? Incendiou esse mundo e dotou homens falíveis, homens com falhas, frágeis, e transformou ele em pessoas corajosas, imponentes e cheios do Espírito Santo para incendiar essa terra. Então, Jesus Cristo ele é fundamental dentro das igrejas. Jesus Cristo é fundamental dentro da humanidade. A Bíblia vai dizer também que a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus.
como os filhos de Deus vai dizer alguma coisa se não conhece Jesus Cristo? Fica muito difícil, né? Então, já falamos sobre a revelação por meio dos profetas e a revelação em Jesus Cristo, que é a revelação máxima de Deus, né? É a revelação encarnada, verbalizada e expressa, aonde reside toda a nossa estrutura cristã, né? A nossa crença, a nossa fé é firmada em Cristo, né? A justificação, santificação, a ressurreição de Cristo, toda e qualquer doutrina inegociável do cristianismo, ela é estruturada, baseada no sacrifício de Cristo, na pessoa de Jesus. Pela palavra, pelas escrituras sagradas, pela Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. Bom, é interessante nós sabermos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e alguns textos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, em grego popular, né? Em algum momento do nosso canal poderemos até abordar essas divisões com mais clareza e mais detalhe. Só que o ponto central que eu quero deixar aqui para o seguidor do canal Literatura e Teologia é o seguinte: a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Através da Bíblia, conhecemos e sabemos a vontade de Deus. Através da Bíblia, conhecemos que homens falíveis, homens frágeis, foram usados por Deus. Através das Escrituras Sagradas, temos o conselho de Deus para a nossa vida. Através da Bíblia, vemos que homens, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram sobre a autoridade do Espírito e transmitiram aquilo que Deus quis. O apóstolo Paulo escreveu mais de 45% do Novo Testamento. As cartas dele são suficientes e necessárias para o nosso entendimento de justificação, santificação, sobre as ordenanças e sobre doutrinas essenciais da fé. Temos um imenso arcabouço teológico através das Escrituras Sagradas. Através das Escrituras Sagradas, sabemos o que é pecado e que o ser humano nasce em pecado e depravado. E é necessário a graça, a justiça, o sacrifício de Cristo para nos livrar da posição de culpado. Então, a Escritura é o nosso guia, a nossa regra de fé e a nossa prática. Ainda que novos teólogos, movidos por paixões infames, ainda que doutores, levados pelas suas concupiscências e pelos seus desejos maléficos, queiram desidratar, queiram combater, queiram destruir a inerrância, a infalibilidade da Escritura, entendeu? Eles não conseguem. Não conseguem porque muitos ditadores tentaram fazer isso, imperadores, reis, promotores, juízes tentaram o quê? Desidratar a Escritura. Seja por livros, por palestras, né? Tem o surgimento do novo ateísmo, né? Capitaneado por figuras importantes do academicismo mundial, só que a Bíblia continua sendo firme e forte, abalizada e verdadeira para as nossas vidas.